E vamos dar início à nossa minissérie número 4, do que você precisa saber sobre a prática no direito registral imobiliário e regularização de imóveis. E nunca teve a quem perguntar. Um assunto muito carente no mercado. Por que carente, Freitas? Um assunto que não existe nas grades curriculares das faculdades de direito. Uma grande oportunidade das pessoas que queiram ingressar em cartórios adquirir este conhecimento para atuar. Os cartórios gritam por profissionais habilitados nessa área. Se a faculdade não forma pessoas para atuar nas serventias cartorárias, aonde lograr conhecimento? Esta é a grande oportunidade para você que deseja trabalhar em cartório, acompanhar as minisséries. Para você que deseja empreender e lucrar com regularização de imóveis, acompanhar as minisséries. Mas você que já está empregado, que já é um profissional autônomo, deseja ampliar o teu nicho de trabalho e ter algum lucro extra, acompanhe também as minisséries. No que diz respeito à prática no direito registral imobiliário versus regularização de imóveis. E dando sequência em nossa minissérie número 4, o que nós já vimos na minissérie 1, 2 e 3? O que nós iremos falar na minissérie número 4? Nós falamos que, uma vez lavrada a escritura pública para fins de registro, tem que observar os princípios basilares do sistema registral. Já vimos o princípio da continuidade, disponibilidade e especialidade objetiva. E hoje nós estaremos falando da especialidade subjetiva. E fiquem aí, não são termos técnicos, porque nós estamos aqui aprendendo a aprender. É através de um conhecimento que eu trago para a prática que clareia para vocês. Para você que deseja trabalhar em cartório, é uma grande oportunidade. Para você que deseja trabalhar com regularização de imóveis, é uma grande oportunidade, porque aqui nós traduzimos a teoria na prática, vivenciamos a teoria na prática. E se você não acompanhou o módulo 1, 2 e 3, a minissérie de 1 a 3, reprise para dar sequência no teu aprendizado, tá? O que é o princípio da especialidade subjetiva? Fala sobre a qualificação das partes. Exemplo, quem é que está vendendo o imóvel no corpo da escritura pública? É o João. O João ele está vendendo no estado civil de casado. Mas qual é o estado civil que ele se encontra no corpo da matrícula? Quando ele adquiriu o imóvel e registrou no registro de imóveis. Então eu preciso estar com a matrícula do imóvel em mãos para certificar, primeiro, se ele é proprietário, em respeito ao princípio da continuidade registral. Segundo, ele tem disponibilidade para vender? Ele é realmente proprietário de 100% ou 50%? Porque se ele for proprietário de 50%, só pode vender o que ele tem, 50%. Princípio da disponibilidade registral. Se ele está vendendo, obviamente, um bem imóvel, então eu preciso descrever o imóvel no corpo da escritura. Especialidade objetiva. E o que é especialidade subjetiva? Qualificação das partes. Mais precisamente, o estado civil da parte. Na matrícula, ele adquiriu, o João que está vendendo hoje, no corpo da escritura pública, ele adquiriu solteiro e ele está vendendo casado. Opa! Acende o alerta. Especialidade subjetiva. O estado civil dele, na época, coincide com o estado civil dele hoje? Na época, ele adquiriu solteiro, ele está vendendo hoje casado. Então, para esta escritura pública de venda e compra ter acesso ao cartório de registro de imóveis, tem que antes averbar o estado civil do contraente, o estado civil do proprietário, o estado civil do vendedor, dizendo que de solteiro ele passou a ser casado, conforme a certidão de casamento. Então, antes de lavrar a escritura pública, eu posso muito bem
averbar o casamento no corpo da matrícula para depois ele vender o imóvel dele casado, em respeito ao princípio da especialidade subjetiva. Então, guardem na mente, especialidade subjetiva se refere à qualificação da parte. Exemplo, Estado Civil. Especialidade objetiva se refere à descrição do imóvel, já falamos. Disponibilidade, só posso vender o que eu tenho. E continuidade, a pessoa só pode vender se ela figurar na matrícula como proprietária, em respeito à continuidade registral. Então, aqui, quando nós falamos em lavrar uma escritura pública de transmissão de propriedade para fins de registro, deve ser respeitados os princípios basilares do sistema registral. Aqui, até esse exato momento, na minissérie número 4, nós falamos do princípio da continuidade, disponibilidade, especialidade objetiva e especialidade subjetiva. E completando a nossa minissérie de hoje, dentro da especialidade subjetiva, que fala da qualificação das partes contratantes, nós demos o exemplo do Estado Civil. Mas todo ato de transmissão de propriedade tem que constar a qualificação da pessoa completa. Ou seja, a nacionalidade, o Estado Civil, a profissão, o RG, o CPF e o domicílio. Sempre, tanto do vendedor, tanto do comprador, tem que dizer se ele é brasileiro, qual é o Estado Civil dele, se é solteiro, casado, divorciado, qual é o número do RG dele, qual é o número do CPF dele, aonde ele reside, qual é o endereço dele. Essas são as qualificações com base no princípio da especialidade subjetiva que devemos inserir no corpo da escritura pública ou no corpo do contrato particular para fins de registro, no cartório de registro de imóveis. Nós temos N outros princípios para serem abordados, mas aí eu vou abordar no decorrer das nossas mini-aulas, das nossas minisséries. Por exemplo, o próximo princípio é o princípio da legalidade registral. O que é o princípio da legalidade registral? O cartório de registro de imóveis só vai registrar no corpo da matrícula se o título é hábil, se o título é seguro, se o título tem previsão legal. Ou seja, a escritura pública é um documento hábil, é um documento legal. Então, ele é passível de registro. O contrato particular é um documento hábil, é um documento legal. Então, ele é passível de registro. E dentro do princípio da legalidade registral, nós iremos observar outro N elementos fora os princípios basilares do sistema registral para fins de registro. Mas está vendo como é fácil entender, ou melhor, aprendendo a aprender? Simples até aqui? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sérgio Freitas, tenho 30 anos, na verdade, 3 décadas de atuação em direito registral imobiliário. 30 anos? 30 anos só de especialização nesta matéria. Porque nasci dentro do cartório de registro de imóveis. Então, para você que está nos acompanhando hoje, assista a minissérie 1, 2 e 3 e dê sequência daqui para frente. Caso você queira um trabalho com plano de carreira, com estabilidade, e se deseja empreender, também está no caminho certo. E se deseja ampliar seu nicho de trabalho, também está no caminho certo. Até o nosso próximo vídeo.